Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Josué. Hoje nós estamos aqui para a nossa sexta aula já da EBD. Hoje nós vamos estar falando sobre a santificação, um dos processos extraordinários e de muita importância na vida cristã. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos aqueles que têm chegado no nosso canal, têm se inscrito. Deus seja glorificado por isso. Para não nos delongarmos na nossa aula, no nosso vídeo, então nós temos sempre o costume de, antes de iniciarmos a nossa aula, fazermos uma oração e assim nós iniciamos já a nossa aula. Então fica aí comigo, vamos orar e logo após nós já entramos na aula propriamente dita. Senhor Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te glorificamos por essa oportunidade de estarmos aqui para mais uma vez aprendermos a Tua Palavra, para mais uma vez nos alimentarmos da Tua Palavra, como o Senhor Jesus disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da Tua boca. Senhor, nós estamos vivendo em tempos difíceis, onde a Tua verdade tem sido relativizada, mas nós ainda cremos na Tua santidade e cremos que é uma ordenança do Senhor nós buscarmos a santificação e o aperfeiçoamento, e assim o mundo verá o Senhor não apenas em nossas palavras, mas no nosso estilo de vida. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Eu te peço, abre o entendimento desse irmão, dessa irmã que está do outro lado, que o Senhor o abençoe ricamente, Pai, dê o crescimento. Nós oramos para a glória do Senhor. Amém. Nós temos visto no decorrer dessa aula, onde nós estamos falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, lições extraordinárias. Nós já vimos a aula, uma das principais que eu acredito ser a primeira, a pessoa do Espírito Santo, é o estudo da pneumatologia ou paracletologia. Logo em seguida nós vemos a aula falando sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. A nossa terceira aula também de muita importância, o batismo no Espírito Santo. Um dos temas bem polêmicos para alguns que não acreditam, mas para nós um tema de muito júbilo, né, de muita alegria. Em quarto lugar, a atualidade dos dons espirituais, outro tema muito importante, principalmente para aqueles que se dizem cessacionistas, não acreditam na continuidade dos dons. E em quinto lugar, para mim, uma das aulas mais importantes dessa revista, o fruto do Espírito, o eu crucificado. E hoje nós vamos estar falando justamente sobre a santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Eu estou aqui com a revista nas minhas mãos e eu vou ler para você aqui o objetivo geral e os objetivos específicos. A nossa revista ela tem o objetivo geral, essa aula, de mostrar o quanto devemos estar comprometidos com a ética do Espírito. No decorrer da aula nós vamos ver o que é ética. Os objetivos específicos e pontuais são, em primeiro lugar, apresentar a santificação no Antigo Testamento, em segundo lugar, explicar a santificação no Novo Testamento e, em terceiro lugar, aplicar o exemplo da santificação à vida dos alunos. Então, dentro da nossa aula, dentro da sua aula, se você é professor, existem esses objetivos que nós devemos cumprir. O texto áureo da nossa lição se encontra em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz: "Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor." A verdade prática vai nos falar que santificação é a especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Isso aqui é uma coisa bem interessante nós observarmos. A partir do momento que acontece o novo nascimento, é aplicado ao crente a santificação instantânea. Mas também nós precisamos entender que no plano da salvação existe a santificação progressiva, que é quando nós vamos nos santificando. É importante destacar que santo é status, Deus é santo e santificação é um processo. Nós estamos nesse processo, certo? Deus é santo e Ele não pode melhorar nem piorar, Ele é perfeito. Nele não há sombra de variação, já diz a palavra. Mas nós estamos crescendo de glória em glória, de valor em valor, né? Então há um progresso na vida do cristão. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 ao 23, e o texto nos fala: "Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado.
Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitido pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio deles, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Texto fantástico do apóstolo Pedro, onde ele vai falar sobre a nossa peregrinação aqui na Terra. Só lembrando para você que os slides da nossa aula estão lá no nosso canal no Telegram. Você pode entrar lá, baixar os slides e utilizar nas suas aulas, tá bom? Um outro aviso e um pedido é que você pode nos ajudar compartilhando esse vídeo, deixando o seu like e o seu comentário, e assim o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai automaticamente direcionar o vídeo para outras pessoas, e assim nós conseguimos levar a palavra de Deus mais adiante. Então, voltando aqui para a nossa aula, nós vamos perceber, basicamente, já na introdução da nossa aula, que a santidade de Deus, em primeiro lugar, ela é singular por causa de sua majestade infinita e também em virtude de ele ser totalmente distinto e separado em pureza de suas criaturas. Ou seja, o estudo da santificação é importante porque o Deus a quem servimos é santo. Então, santificação está associado ao caráter de Deus. Daí uma aula para que nós possamos estudar sobre a santificação. Nós vimos no próprio texto de Pedro a ordenança, né? Sejam santos, não porque o apóstolo está falando, não porque há uma regra da igreja, mas porque o vosso Deus é santo. O texto lá em 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo 2, vai nos falar que não há santo como é o Senhor, ele é distinto. Quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível em louvores? Êxodo 15, versículo 11. Isaías 6,3 vai nos falar que os serafins clamam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A repetição no texto hebraico significa ênfase. Então veja que a ênfase em Isaías está na santidade de Deus. Apocalipse capítulo 15, versículo 4, a palavra nos fala: Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos já são manifestos. E 1 Pedro 1,15 vai falar que a vontade do Senhor é que os cristãos reflitam seu caráter de modo em que vive, no modo de viver. A nossa aula de hoje, então, vai enfatizar essa questão. Nós devemos viver de modo digno. Ou seja, existe um comportamento reprovável, não andem como outrora vocês andavam, mas existe um comportamento que é enfatizado, que é aprovado. Andem de modo digno. E esse modo digno vai refletir o caráter de Deus, não apenas em nossas palavras, mas nos nossos atos, nas nossas atitudes. O nosso primeiro tópico da nossa aula, ele vai falar sobre a santificação no Antigo Testamento. E nós temos 3 termos importantíssimos aí: santificação, consagração e purificação. Santificação é o nosso primeiro tópico. A palavra hebraica, ou as palavras hebraicas para santificação, vai da palavra kadosh, que significa santo, que vem do termo kodesh, que é
cognato para santidade, e a palavra grega para santificação ou santidade ou santo é hagios, que vem do termo hagiosine, que significa basicamente a separação do que é comum ou impuro e a consagração a Deus. Da ideia básica de separação do profano. Ou seja, a santificação é justamente isso. É o ato de Deus nos tirar do uso profano, de corrupção, nos dá um banho de graça, nos purifica e passa a nos usar no santo serviço, no ministério. Santificação, ela precisa ser, portanto, distinguida da justificação. Então vamos ver o que é justificação. Na justificação, Deus atribui ao crente, no momento em que recebe a Cristo, a própria justiça de Cristo. E a partir de então, vê essa pessoa como se ela tivesse morrido, sido sepultada e ressuscitado em novidade de vida. Isso está em Romanos 6, versículo 4 ao 10. A justificação, portanto, é uma mudança que ocorre de uma vez por todas na condição legal ou judicial da pessoa diante de Deus. Então, simplificando, justificação é o ato de Deus, em sua misericórdia, tornar justo pecadores como eu e você. Então, esse é o primeiro ato. E nesse ato, então, inicia a santificação. O que é, portanto, então, justificação ou santificação? Justificação, repetindo, é o ato de Deus me tornar justo. Eu mudei de estado, eu estava condenado, agora eu estou livre, eu estou justificado, justo diante de Deus mediante Cristo. E isso vai ser enfatizado agora para o mundo através da santificação. Santificação, portanto, em contraste, é um processo progressivo que ocorre na vida do pecador ao ser regenerado, momento a momento, ou seja, é progressivo. Na santificação ocorre uma cura substancial da separação do que havia ocorrido entre Deus e o homem, entre o homem e os seus companheiros, e entre o homem e si mesmo, e entre o homem e a natureza. Nós temos a base aí do Dicionário Bíblico Wycliffe, página 1762, você pode conferir lá e se aprofundar um pouco mais. Ainda falando sobre santificação, nós poderemos ver alguns meios de santificação. Nós temos pelo menos o meio externo, que é a palavra de Deus. Isso quem fala é o Senhor Jesus Cristo em João, Evangelho de João 17:17, orando pelos discípulos, ele fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Uma vez que ele concedeu as escrituras através de sua inspiração, ele nunca trabalha contra, mas sim através delas. Então, qual o sintoma de alguém que está sendo santificado? Lembrando, enquanto estivermos na terra, por mais que textos bíblicos nos chamem de santos, santo é status, é invariável. Deus é santo. Nós somos santificados. Então, os sintomas de alguém que está vivendo esse processo de santificação é o desejo, é a paixão, é a chama que arde no coração por ir à palavra de Deus, pela palavra de Deus. É como o apóstolo Pedro fala, né? Lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Como crianças recém-nascidas que desejam afetuosamente o leito materno, nós devemos desejar a palavra de Deus para que por meio dela nós venhamos estar em crescimento constante. Então, a santificação ela está relacionada ao desejo de aprender a palavra de Deus, não apenas para ter a mente iluminada, mas para ter comportamento diferenciado. Santificação ela está muito relacionada à palavra de Deus. Então, desconfie de pessoas que dizem viver uma suposta santidade, mas não amam a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que testifica de Deus. E a pessoa que vive em santificação, ela quer quanto mais ela aprenderá sobre Deus. Então, quanto mais ela puder aprender de Deus, mais ela se dará à palavra de Deus, se dará ao ensino. Prosseguindo, então, existe o meio interno. Esse é o meio externo, né? A palavra de Deus. Agora, o meio interno de santificação é a presença e a direção do Espírito Santo em nossos corações. É o Espírito Santo que mantém a lei de Deus, assim como foi revelada por Ele mesmo em nós e através de nós. Portanto, Romanos 8, versículo 3 e 4 diz: portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne,
para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, a palavra de Deus, quando nós estamos no processo de santificação, ela sai do livro, se é que nós podemos falar isso, e vem para dentro do nosso coração. Agora, a palavra de Deus não está presa, não está escrita em tábuas de pedra, mas no nosso coração. Então, se está escrito no nosso coração, se cumpre o que o salmista diz: luz para os nossos pés, lâmpada para os meus caminhos, luz para os meus pés é a tua palavra, porque está na minha vida, é algo que está enraizado na minha natureza. Basicamente, isso é a santificação. Nosso segundo subtópico da nossa aula vai falar sobre a consagração. O que seria então consagração? Vamos acompanhar aí e você vai perceber, nós podemos perceber estudando a lição em outros textos, que a santificação está relacionada à pessoa, ou seja, a você, e a consagração ao que você faz. Consagração. Esta é primeiramente uma palavra utilizada no Antigo Testamento e traduz vários verbos hebraicos e seus substantivos derivados. Por exemplo, haran, que significa dedicar, kadash, como nós vimos, que significa santidade, que é ser colocado de lado, male, que significa encher a mão, e nazar, que significa separar. A ideia comum dessas palavras hebraicas parece ser a de separar algo ou alguém para o serviço peculiar ao Senhor. E nós temos pessoas consagradas na Bíblia: sacerdotes, coisas, dias de festas, sacrifícios e até mesmo os ganhos. E para cada uma dessas citações você pode acompanhar as bases bíblicas que eu disponibilizei aí para você. O Senhor nos santifica, ou seja, nos aproxima dele para depois nos separar para o povo, consagrar. Então, primeiro santificação, depois consagração para o uso. Veja o que está escrito em Números 16, verso 9. Porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da consagração de Israel para vos fazer chegar a si. Veja, separou da consagração de Israel para vos fazer chegar a si. Deus está falando para os sacerdotes. Ou seja, aqui é o processo de santificação onde Deus está aproximando o povo. Antes dos sacerdotes servirem ao povo, os sacerdotes deveriam estar junto a Deus. O texto prossegue dizendo: para administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e está perante a consagração para ministrar-lhe. Então, antes de ministrar a comunidade, os sacerdotes deveriam ser separados para o Senhor. Salmo 4, versículo 3 diz: sabei, pois que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor o ouvirá quando ele clamar. Então, antes de Deus nos separar para o serviço ao seu povo, ele nos separa para si. Tito, capítulo 2, versículo 14. O texto nos fala que o qual se deu a si mesmo, falando de Jesus por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então, consagração é isso, pessoal. Consagração é nós entendermos que antes de sermos ferramentas para a obra de Deus, nós somos o povo de Deus, o povo que precisa estar em Deus. Então, mais importante, eu sempre enfatizo isso, não quero dizer que não é importante sim você ser usado por Deus, mas tem pessoas que chegarão lá no céu sem nunca ter pregado publicamente para uma multidão, sem ter feito grandes coisas assim, pelo menos na ideia de visão, de estética, de reconhecimento público. Mas são pessoas que estão ali no anonimato e pregam para uma, pregam para duas pessoas, no diálogo pessoal com o seu patrão, com os seus amigos, e que chegarão lá no céu. Porque essa pessoa entende que ela não é salva pelo número de obras que ela faz, mas ela é salva porque, independente disso tudo, ela está entregue nas mãos de Deus. É óbvio que eu não estou dizendo que não é importante. Quanto mais você puder pregar, fazer a obra, faça, mas que o serviço de Deus não venha ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Amém? Então nós chegamos aí no nosso terceiro subtópico, onde nós vamos falar sobre
a purificação. Então falamos sobre santificação, consagração e purificação. Vamos ver o que é purificação. O termo para purificação vem de uma palavra hebraica também, que significa tahor, que significa puro ou limpo, derivado do verbo taher, ser limpo ou ser puro. O termo grego para a purificação, na Septuaginta, equivalente a taher, é catarizo, que significa tornar limpo, limpar ou purificar também. Esses termos se aplicam, dentre tantas outras coisas, às pessoas que se aproximam de Deus e se purificam de toda sorte de pecado e idolatria. Salmo 51:10, a confissão de Davi, Ezequiel 36:25. Vamos ver aqui Salmo 51, verso 10, que Davi fala: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. A versão que estou usando é a NVI. Ezequiel 36:25 diz que o Senhor aspergirá água sobre vocês e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Mateus 5, verso 8, o Senhor Jesus fala: bem-aventurado os puros, e a palavra para puros aí é cátaros, puros de coração, pois verão a Deus. Hebreus 1, verso 3, a palavra nos fala que o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O que é então a purificação? Hoje, na nossa vida, contextualizando e aplicando já, a purificação é o sacrifício de Jesus Cristo aplicado sobre a vida do pecador. Somos purificados mediante o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sintetizando todo esse primeiro tópico, nós podemos entender que no Antigo Testamento, o perdão de pecados era feito por meio de sacrifícios de animais, ou seja, sangue. E a purificação era feita com água. E nós temos várias bases bíblicas aí, por exemplo, Êxodo 29:36, para falar do sacrifício de animais, e a purificação por meio da água em Números 8:7. E aí, para você aplicar para os seus alunos e ver como é maravilhoso a obra da cruz, nós observamos que na cruz de Cristo existe perdão e purificação. João 19:34 fala que contudo um dos soldados furou o lado de Jesus com a lança e correu sangue e água. Veja que no Antigo Testamento era necessário sangue para a purificação, sangue para o perdão dos pecados e a água para a purificação. Então eram duas ocasiões distintas. Em Jesus tudo isso se cumpre em um único ato. Em Jesus existe sangue para nos perdoar e existe água para nos purificar. Ele mesmo fala, né? Aquele que tem sede, venha a mim e beba da água da vida. Então, sintetizamos aí o nosso primeiro tópico. Vamos então para o nosso segundo tópico, onde nós vamos falar sobre a santificação no Novo Testamento. Uma obra da Trindade, é o primeiro subtópico, natureza da santificação e uma necessidade. Uma obra da Trindade. Coloquei um quadro aí, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a obra da santificação, meus irmãos, é realizada pela unidade na Trindade, como pela Trindade na unidade. Isso aqui é destaque da revista. E nada melhor para explicar isso do que o próprio texto bíblico. 1 Coríntios 6:11. Houve um tempo quando alguns de vocês eram exatamente isso, porém, agora os seus pecados foram lavados, vocês estão separados para Deus, e Ele os aceitou devido ao que o Senhor Jesus Cristo e o Espírito de nosso Deus fizeram por você. E aí eu destaquei Deus, Jesus e Espírito Santo em verde para você perceber que a Trindade está presente. 1 Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Quem está santificando aqui? O Pai, Deus o Pai. E que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Aqui quem santifica é o Espírito Santo. E 1 Pedro 1:2,
vai nos falar que escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência de Jesus e a aspersão do seu sangue. Veja que aqui quem purifica é Jesus e o Espírito santifica. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Então, eu acredito que esses textos são suficientes para nos mostrar que a obra da santificação, a santificação é uma obra trinitária. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito santifica o seu povo. Nosso segundo subtópico, a natureza da santificação. Existem dentro da teologia 3 aspectos da santificação. A revista vai destacar a santificação posicional, mas eu vou agregar aqui mais alguns aspectos da santificação para enriquecer aí a sua aula. Caso algum aluno pergunte, você consiga ter algum subsídio. Então vamos lá. A nossa revista vai destacar a santificação posicional. E aqui eu estou utilizando a teologia sistemática pentecostal. A santificação posicional, nós temos textos como Hebreus 10:10, Colossenses 2:10, 1 Coríntios 6:11, enfim, várias bases bíblicas aí. Ela vai nos mostrar que no seu aspecto posicional a santificação é completa e perfeita. Ou seja, o crente pela fé torna-se santo em Cristo. E aí em Cristo Deus nos vê como Cristo é perfeito. Quando estamos em Cristo, não há qualquer acusação contra nós. Romanos 8, 33 e 34. Agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a santidade do Senhor passa a ser a nossa santidade. Isso é glorioso demais. A santificação progressiva é a santificação prática, aplicada ao viver diário do crente. Nesse aspecto, a santificação do crente pode ser aperfeiçoada, 2 Coríntios 7:1, e os crentes mencionados em Hebreus 10:10 já haviam sido santificados e continuavam sendo santificados. Depois dá uma conferida lá, Hebreus 10, do versículo 10 ao 14. E existe a santificação futura, quando o texto nos fala em 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, trata-se de uma santificação completa e final. E aí você pode ler para enriquecer ainda mais a sua aula, Efésios 5:27 e 1 Tessalonicenses 3:13, para se aprofundar um pouquinho. Nosso terceiro subtópico, então, vai nos mostrar que a santidade é algo necessário. A revista vai destacar que a vida cristã é uma carreira, e assim é a santificação progressiva que nos torna mais semelhantes a Cristo. Não se trata de um tema secundário, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Então, só esse versículo já era suficiente para mostrar a nossa tese aqui de que a santificação ela é necessária. E alguém pode perguntar por que a santificação é necessária? Porque o escritor de Hebreus diz que seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. Porque, na verdade, a santificação ela é um resultado de que Deus está atuando em nós por meio do Espírito Santo. Se não há desejo pela santificação, implica em que o Espírito Santo não está atuando em nós, e isso implica em que nós não somos salvos. Então, a teologia sistemática pentecostal vai destacar o lado divino da santificação progressiva. E esse lado divino são os meios que o Senhor utiliza para santificar o nosso modo de viver. Esses recursos divinos são o sangue de Jesus Cristo, a palavra de Deus, o Espírito Santo, a glória de Deus manifestada e a fé em Deus. Nós não estamos lendo aqui as bases bíblicas, porque senão nosso vídeo vai ficar extremamente imenso. Mas aí nós temos os slides disponíveis. Você pode, se não quiser, baixar os slides, dar pausa no vídeo e conferir algumas bases bíblicas dessa. Mas o sangue de Cristo nos purifica, a palavra de Deus nos santifica, o Espírito que está em nós. Então são meios divinos que Deus nos proporciona para que nós possamos buscar a santificação. A Bíblia ordena, e por isso nós devemos buscar a santificação. A Bíblia afirma que temos dentro de nós a lei do pecado, Romanos 7:23 e Romanos 8:2. Daí ela ordenar que sejamos santos. Levítico 11:44, Apocalipse 22:1. Aquele que é limpo, limpe-se ainda mais, né? O Senhor habita somente em lugar santo. Teologia Sistemática, página 229. Então, quanto mais o Senhor vem a nós,
mas devemos ir a Ele. Assim ocorre a santificação. Deus, ele tomou o passo inicial, que foi enviando Jesus Cristo, enviando o Espírito Santo, a sua palavra nos regenerando e nos salvando. Então, o passo inicial foi de Deus. Agora, para que esse nível de espiritualidade aumente, eu devo ir ao Senhor, certo? Chegamos, então, no nosso último tópico, a santificação aplicada ao crente. Primeiro subtópico, a comunidade de Jesus. O segundo subtópico, uma vida santificada. E em terceiro lugar, o que é ética? Vamos lá. A comunidade de Jesus. O Espírito Santo é a fonte da santidade e o Senhor Jesus o seu padrão. Todos os crentes verdadeiros desejam se parecer com Jesus e viver de maneira a agradar a Deus. Então o mundo conhece que o povo de Deus é povo de Deus de verdade quando esse povo de Deus reflete nas suas obras aquilo que Cristo faria. 1 Pedro 1,13 até o versículo 16. Portanto, esteja com a mente preparada, pronto para a ação. Veja, a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. Ou seja, tem uma mudança. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizeram, pois está escrito, sejam santos como eu sou santo. Então aqui nesse texto nós podemos observar que Deus nos salvou para a santidade, salvou-nos do pecado e não no pecado, salvou-nos das paixões e da futilidade da vida e não para vivermos outra vez nas práticas. Aqueles que têm um encontro com Deus receberam uma nova vida e devem viver em novidade de vida. Isso é fato. O versículo 14 vai nos falar que como filhos obedientes não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. Filhos da obediência, aí esse termo filho da obediência, é um linguajar semita, que significa algo como pessoas que são cunhadas integralmente pela obediência. Fomos salvos para a obediência. Por isso os salvos são os filhos obedientes. E como os filhos herdam a natureza dos pais, precisamos viver em santidade, pois nosso Pai é santo. Geralmente você vê uma criança com um comportamento assim, às vezes o pai é bem dinâmico, bem explosivo, aí você vê a criança naquele temperamento explosivo, você fala, nossa, a cara do pai. Por quê? Porque o comportamento da criança revela o comportamento do pai. Então, se o nosso pai é santo, as pessoas ao olhar para mim e para você devem ver Deus em mim e em você. Um comportamento de santidade, um comportamento diferenciado, que priva pela justiça, pela igualdade, pelo amor. Então, porque essas coisas estão em Deus, deve estar no povo de Deus também. Prosseguindo, nós vamos ver ainda que como filhos obedientes, não podemos retroceder nem cair nas mesmas práticas indecentes que marcavam nossa conduta quando vivíamos prisioneiros do pecado. É incoerente, incompatível e inconcebível um salvo amoldar-se às paixões de sua velha vida. O salvo é nova criatura, como a Bíblia está repleta de passagens, e tem uma nova mente, um novo coração, uma vida nova, uma nova vida. O teólogo Ennio Müller diz que a expressão grega para não vos amoldeis significa uma exortação a não estar no esquema. Originalmente a palavra significa assumir a forma de alguma coisa a partir de um molde de encaixe, como está lá em Romanos 12:2. Os cristãos são chamados a mudar de esquema, a assumir o esquema de Deus, a nova vida em Cristo, transformando a pessoa por dentro. Deve traduzir-se em novas expressões concretas de vida. Então, o mundo, o sistema tem uma forma que as pessoas do mundo se enquadram dentro daquela forma. Ou uma forma redonda, né? Digamos que as pessoas até falam que nós somos quadrados. Pois bem, vamos usar essa metáfora aqui. Se eu sou quadrado, eu não me encaixo num encaixe redondo. É isso que quer dizer. Nós, como cristãos, nós somos essas peças quadradas que não se encaixam no sistema que rege o mundo. Isso é
santificação. Isso é o processo da regeneração de Deus na vida do pecador, que faz dele uma nova criatura. Então nós vimos aí o que é uma vida santificada. E agora nós vamos para o nosso último subtópico, falar um pouco sobre ética. O que é ética? Ética, existe várias éticas, né? Mas se trata de uma EBD, estamos falando da ética cristã. A ética, de modo geral, é um estudo da conduta, né? O termo vem da palavra ethos, que significa hábito ou costume, que aparece somente uma vez no Novo Testamento no plural, em um provérbio popular usado pelo apóstolo Paulo, quando ele fala em 1 Coríntios 15, 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. A ética cristã, portanto, é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo ou errado à luz das escrituras sagradas. Isso aqui é um embate ao relativismo moderno, que fala que cada um tem sua verdade. A Bíblia diz que a palavra de Deus é absoluta. 1 Coríntios 6,12 vai nos mostrar que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os pais da igreja adotaram a ética transcendente e deontológica. O que é isso, Josué? Isso significa que a vida ética cristã procede de um Deus transcendente, daí a ética ser transcendente, e pessoal, que concede ao ser humano a capacidade de viver verdadeira moral. Agostinho de Hipona, um grande teólogo do ano 413 até o ano 426, quando escreve um livro chamado A Cidade de Deus, ele reconhece que a graça de Deus é indispensável para transformar o caráter humano e fazê-lo viver de acordo com os padrões mais divinamente estabelecidos. Para Agostinho, a educação, a meditação, os códigos de leis por si mesmos não conseguem levar o homem a agir de modo ético, à luz da palavra de Deus, obviamente. Para Agostinho ainda, a ética cristã só poderia ser vivida quando o cristão experimentasse a verdadeira regeneração. Já um outro teólogo, mais ou menos dessa época também, Tomás de Aquino, vai discordar. Ele discordou e propôs algumas modificações nessa visão agostiniana. Tomás de Aquino considerava que as leis humanas não somente inibiam a prática do mal, mas também podiam moldar as pessoas de boa índole. O ensino de Tomás de Aquino não deixou de ser transcendente e deontológico, contudo permitiu flexibilizar a ética. E isso foi extraído do livro Valores Cristãos, do Douglas Baptista, CPAD, página número 7. E aí um filósofo contemporâneo, Mário Sérgio Cortella, ele vai explicar ética. Ele diz que ética é o conjunto de valores e princípios que nós usamos para decidir as três grandes questões da vida. Quero, devo, posso. Ele prossegue dizendo que tem coisas que eu quero, mas não devo. Tem coisas que eu devo, mas não posso. E tem coisas que eu posso, mas não quero. Então, a ética molda essas questões da nossa vida. Então, é basicamente isso o que seria ética. Chegamos então no final da nossa aula, falando sobre esse processo de santificação, que envolve, em primeiro lugar, um encontro real com Deus, em segundo lugar, uma obra do Espírito Santo aplicando o sacrifício de Jesus na nossa vida, e finalmente nos levando a um estilo de vida diferente, a uma ética cristã diferente. Então, a conclusão da nossa aula vai nos mostrar sobre a santificação e que precisamos saber o significado, a sua importância e a sua necessidade. Isso evita confundir a santificação com regras externas típicas de religiões legalistas. A santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito. Então, santificação, meus irmãos e minhas irmãs que me acompanham até aqui, não é uma questão de fanatismo. É uma questão de natureza. A santificação, a santidade, não deveria ser uma coisa pesada para o povo de Deus. A santificação deveria ser algo natural do cristão, assim como é natural um pé de laranja produzir laranja. Se nós estamos em Deus, se Deus está em nós, inevitavelmente a santificação vai ocorrer. Só que uma árvore, ela só pode produzir frutos se ela permanecer sendo regada e se o seu solo permanecer sendo fértil. Da mesma maneira,
nós precisamos estar sempre em oração, em jejum, em consagração, buscando a face de Deus e se submetendo à vontade de Deus para que a santificação possa ser não apenas teórica na nossa vida, mais prática. Espero que essa aula tenha sido bênção para você. Se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever, deixar o seu like, compartilhar essa aula para mais pessoas, nos ajudem. Fazendo isso, você leva a palavra de Deus mais longe e se torna participante desse canal aqui. Vamos orar então e iniciar e finalizar o nosso vídeo aqui. Senhor Deus, nós te louvamos por essa aula. Eu peço que o Senhor aplique tudo que foi falado aqui ao coração do meu irmão, da minha irmã, que o Senhor dê uma aula abençoada para ele, para ela lá na EBD. Repreenda toda desunião, toda discórdia, todo espírito de disse-me-disse, Senhor, que caia por terra, e que em nome de Jesus nós possamos ser o povo santificado. Em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar fazendo a tua obra em nós. Pai, esse é o desejo do nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus, se conosco, que nós possamos estar de pé quando a trombeta tocar e o Senhor em breve virá buscar o teu povo. Nós oramos em nome de Jesus, para a glória do teu Filho, Pai. Amém e amém. Um beijo fraterno então no seu coração. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.